Vamos começar as nossas atividades. Hoje nós vamos falar sobre os números decimais, representação fracionária e decimal. Os números representados na forma fracionária e decimal são chamados de números racionais. As frações têm um denominador 10, 100, 1000 e etc. São chamadas de frações decimais. Preste atenção nas barras. Uma barra inteira, a mesma barra é dividida em 10 partes iguais. Embaixo nós temos uma parte colorida da barra, ou seja, é 1/10 da barra, ou 1/10. Esse quadradinho pintado é 1/10 da barra, que é igual a 0,1, que nós lemos 1/10. Vejamos a tabela. Unidades: 0,1 é o décimos. O décimo ocupa a primeira ordem decimal depois da vírgula. Veja como podemos representar a adição de todas as partes. Nós temos no quadro à direita 10 vezes 1/10 igual a 10/10, que é igual a 1. Com fração, nós vamos somar 1/10, 1/10, 10 vezes. Ou seja, é 10 vezes 1/10, que é igual a 10 décimos. Esse 10 décimos é igual a 1 inteiro. Com números decimal, eu vou pegar o 0,1 e vou somar 10 vezes. Ou seja, 10 vezes 0,1, que é igual a 1 inteiro. Na página 253, nós vemos uma placa quadrada dividida em 100 partes iguais. Cada parte destacada corresponde a 1/100º do todo, ou 1/100. 100 centésimos formam um inteiro. O quadradinho pintado que está aí ao lado representa 1/100º. Nós temos embaixo 1/100, que é igual a 0,01, que nós lemos 1/100º. Vejamos no quadro, na tabela. Unidades: 0, décimos: 0, centésimos: 1, ou seja, 0,01. O centésimo ocupa a segunda ordem decimal depois da vírgula. O milésimo ocupa a terceira ordem decimal depois da vírgula. Vejamos o cubo. O cubo foi dividido em 1000 partes iguais. Cada parte destacada corresponde a 1/1000 do todo. Olha o quadradinho pintado aí. Representa 1/1000. Vejamos a fração embaixo. 1/1000 igual a 0,001, que nós lemos 1/1000. Vejamos na tabela. Unidades: 0, aí vem o décimos: 0, centésimos: 0, milésimos: 1. Ou seja, como nós iremos representar em números decimais? 0,001. Página 254. Observe. Nós temos 1 inteiro mais 6 décimos, que é igual a 1,6. Vejamos em fração. 10/10 mais 6/10, que é igual a 1 inteiro e 6 décimos. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Vamos ver aí embaixo. 1,6. 1 é a parte inteira e o 6 é a parte decimal. Vejamos aí embaixo. Observe, 100/100 é 1 inteiro. 23/100 é 0,23. Nós temos 10 décimos mais 10 décimos mais 10 décimos, mais 5 décimos, ou 35 décimos, ou 3 inteiros e 5 décimos. Vejamos embaixo. 1,0 mais 1,0 mais 1,0 mais 0,5, que é igual a 3,5, ou seja, 3 inteiros e 5 décimos. Vejamos outros exemplos. Nós temos uma placa quadrada que tem a fração 100/100, que é igual a 1 inteiro. E temos 23/100, que é igual a 0,23, ou seja, só tem pintado 23 quadradinhos. Vamos ver a continha ao lado. 100/100 mais 23/100, que é igual a 123/100.
ou seja, 1 inteiro e 23 centésimos. Vejamos como se lê. 1 inteiro e 23 centésimos. Vamos ver a soma ao lado. 1 mais 0,23, que é igual a 1,23. Vejamos a leitura novamente. 1 inteiro e 23 centésimos. A vírgula separa a parte inteira da parte decimal. 1 é a parte inteira, 23 é a parte decimal. Vejamos outros exemplos. Eu tenho 2 placas quadradas inteiras e uma com 28 quadradinhos pintados. Ou seja, é 2,28. 2 inteiros e 28 centésimos. Vejamos o exemplo de baixo. 3 inteiros e 32 centésimos. São 3 placas inteiras e uma com 32 quadradinhos pintados. Observe os exemplos. 1000 sobre 1000 é igual a 1 inteiro. Ao lado eu tenho 545 sobre 1000, ou seja, foram pintados 545 quadradinhos, que fica 0,545. Vejamos a fração. 1000 sobre 1000 mais 545 sobre 1000, que é igual a 1545 sobre 1000, ou 1 inteiro, 545 milésimos. Embaixo, 1 mais 0,545 é igual a 1,545. Vamos ler 1 inteiro e 545 milésimos. Vejamos a posição da vírgula. Antes da vírgula é a parte inteira. Depois da vírgula é a parte decimal. Então, 1 é a parte inteira. 545 é a parte decimal. Página 256. Vamos fazer a leitura dos números no quadro abaixo. Nós temos à esquerda as centenas, as dezenas e as unidades. Após a vírgula, nós temos os décimos, os centésimos e os milésimos. Vejamos os exemplos abaixo. 0,3, o 0 está na casa das unidades e o 3 na casa dos décimos. Então, nós lemos 3 décimos. 1,6, 1 na casa das unidades, 6 na casa dos décimos, ou seja, 1,6, que é igual a 1 inteiro e 6 décimos. Agora eu tenho 0 na casa das unidades, vírgula, 1 na casa dos décimos, 2 na casa dos centésimos, ou seja, 12 centésimos, 0,12. Embaixo, 2 na casa das unidades, a vírgula e após a vírgula, 3 nos décimos, 7 nos centésimos. 2,37 centésimos. Nós lemos 2 inteiros e 37 centésimos. Embaixo, eu tenho 0,999. O 0 vai para a casa das unidades e após a vírgula eu tenho 9 no décimo, 9 no centésimo, 9 no milésimo. 0,999. Nós lemos 999 milésimos. Próximo eu tenho 5 unidades, ou seja, são 5 inteiros. Próximo eu tenho 12,4. 12 fica 1 na dezena, 2 na unidade. Depois da vírgula, nós temos o 4 no décimos, ou seja, 12 inteiros e 4 décimos. Próximo e último, 138,36. 1 fica na casa da centena, 3 na casa da dezena, 8 na casa da unidade. Depois da vírgula, 3 nos décimos e 6 nos centésimos, ou seja, 138 inteiros e 36 centésimos. Observando a representação do quadro de ordens e a leitura dos números decimais, podemos destacar que os números naturais podem ser escritos como decimais, colocando a vírgula e os zeros na ordem decimal. De baixo. 5 inteiros igual a 5,0, que é igual a 5,00, que é igual a 5,000. Pois 5 sobre 1, que é o 5 inteiro, é igual a 50 sobre 10, que é igual a 500 sobre 100, que é igual a 5.000 sobre 1.000. Vejamos embaixo. 12 inteiros é igual a 12,0, que é igual a 12,00, que é igual a 12,000. Pois 12 inteiros, que é o 12 sobre 1, é igual a 120 sobre 10,
1.200 sobre 100, 12.000 sobre 1.000. Os zeros colocados à direita da última ordem decimal não alteram o valor absoluto do número.